Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. São 20 clubes, os 20 clubes da elite, que, claro, primeiro terão os estaduais. Muitos deles disputarão a Copa do Brasil, vários a Libertadores, vários a Sul-Americana, e aí, lá para abril, mais ou menos meio de abril, a gente começa o Campeonato Brasileiro. O mercado está bem agitado, tem alguns clubes tumultuando no bom sentido, né? Reformulando o elenco, contratações de impacto. Atlético Mineiro, posso falar, Bahia, dá pra gente colocar isso aí. O Cruzeiro do Ronaldo, hein? Agitando o mercado. E o Vasco com o seu parceiro também contratando a torto e direito. São Paulo reformulando o elenco por completo. Fluminense trazendo reforços importantes, assim como o Grêmio. Enfim, movimentações não faltam no mercado. Antes da gente falar dos 20 clubes, todos têm novidades, todos. Quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Acabei de gravar da Série C, agora estou gravando da Série A. E principalmente pedindo o seu like e pedindo para você trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá. Vamos falar primeiro com os agitadores do mercado. Olha, vamos começar com os times que subiram da Série B para a Série A, principalmente porque o Vasco, com o seu parceiro 777 lá, está agitando o mercado. Hein? A principal contratação, a de impacto, aquela que eu já tinha falado no vídeo anterior, e chegou, confirmou, já apresentou tudo, é o Pedro Raul. Pedro Raul chegou, beleza. Já o Júnior Urso, que a gente tinha dito que estava bem encaminhado, teve um probleminha aí financeiro e tal, o Júnior Urso encerrou a negociação, não vem mais. Assim como o Vina do Ceará também esfriou, certo? Porém, o Nenê renovou o contrato, pelo menos para o estadual, tá? Ninguém sabe se ele vai para o Brasileirão. Ele renovou por 4 meses até abril. Aí veremos. O Yuri saiu, foi para o futebol japonês. E aí, o lateral esquerdo Piton do Corinthians, da base do Corinthians, que brigou para ser titular várias vezes aí ao longo do Brasileirão desse ano, chegou. O Léo, zagueiro do São Paulo, era lateral esquerdo, zagueiro, também chegou. O volante Patrick De Luca, do Bahia, também chegou. E quem está aí uma negociação bem encaminhada, depende ainda, claro, de muita coisa, é o Gabriel Menino, que chegou a ser do Palmeiras, que chegou a ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira principal, joga de lateral direito, mas sua posição de origem é meio campo, a meia, né? O Gabriel Menino está bem encaminhado. Então notem que o parceiro do Vasco falou, deixa comigo, hein? Vai chegar. Tá chegando jogadores, estão chegando jogadores, né? E principalmente vislumbrando algumas outras negociações, bem legal. E se o Vasco, que subiu para a Série A, tá agitando o mercado, imagine o Cruzeiro do Ronaldo, gente. O Cruzeiro do Ronaldo, eu até anotei alguns deles, né? Mas olha, 19 saídas. Lembra aquela coisa que eu falei para vocês ao longo da Série B? Tem jogador de Série B e tem jogador de Série A. Os próprios dirigentes, jogadores, treinadores sabem disso. Nem todos, mas muitos. 19 campeões brasileiros da Série B já saíram. E eu vi umas despedidas bem legais no site do Cruzeiro, no Twitter do Cruzeiro. Seguinte, o Canezin, o Luvanor, o Chay, o Jajá, o Pablo Siles, o Rômulo, o Wagner, o Vagninho, enfim. O Cruzeiro valorizando quem foi campeão, mas cada um na sua e eu vou para outra. Felipe Machado sofreu uma cirurgia no pulmão, parece que bem sucedida e tal, faz parte dos planos. Lembra que o Davó, no vídeo anterior, Davó, atacante do Corinthians, que fez o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, estava bem encaminhado, deu uma travadinha aí. O Davó tá meio difícil. Mas veja lá, o lateral William, que era do Internacional, depois estava no Wolfsburg da Alemanha, tá chegando. O Alisson, ele entrou na justiça, ganhou o direito de rescindir seu contrato com a Ponte Preta, foi anunciado hoje, estou gravando o vídeo terça-feira, dia 20 de dezembro, foi anunciado hoje. O Nicão do São Paulo também, o Cruzeiro pagou 1.200.000 pelo empréstimo, vai pagar o salário integral do Nicão e vai ficar com ele um ano, conseguiu, o São Paulo estipulou o passe em 8 milhões,
Então o Nicão chegou. O Wesley, atacante do Palmeiras, também chegou, né? O Ramiro, do Corinthians, chegou também. O lateral direito Igor Formiga, da Ponte Preta, que na verdade veio do Corinthians para a Ponte Preta, também chegou. E olha, o Cruzeiro tá atento no mercado aí, porque promete muito mais, hein? Promete muito mais, né? Já tinha falado no vídeo anterior dos jogadores que chegaram, né? Estão chegando outros e o Cruzeiro tá atento no mercado, tumultuando esse mercado no bom sentido, né? Contratando, acredito que o seu torcedor tem motivos para ficar otimista. A reformulação acontece e muitos jogadores de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Ponte Preta estão chegando. Veremos. O Cruzeiro continua atento no mercado. Falei do Cruzeiro, falei do Vasco, vamos falar do Bahia, que também agora com o Grupo City, né, na SAF, no Clube Empresa do Bahia, está trazendo muitos jogadores que é o próprio Grupo City, grandes jogadores, né? Vocês vão lembrar do Kaique, do Fluminense, que tinha ido lá pro City. Veio pro Bahia. O Nicolas Acevedo, uruguaio, do New York City, chegou também. Aí do Fluminense, o goleiro Marcos Felipe, o Gabriel Teixeira, que é o Biel, que estava no Grêmio, bom jogador. O David Duarte também. O zagueiro Canu, do Botafogo, também foi contratado. E chegou o Canu, saiu o Luiz Otávio, não renovou o contrato. Outro zagueiro que chegou, Marcos Vitor, revelação do Ceará, também chegou. O Diego Rosa, que também é do Grupo City, já foi jogador do Grêmio, bom jogador, chegou também. Enfim, o Bahia continua atento no mercado, continua prometendo novidades e a reformulação vai tranquilo, hein? Vamos lembrar que o Bahia, né, fez uma Série B tranquila, dá pra gente falar tranquila. Como que você vai falar que não, né? Mudou de treinador, o Renato Paiva, o português, chegou, já tinha falado para vocês, está tudo definido, os treinadores da Série A do Campeonato Brasileirão, e dentro do que o Renato Paiva entende, dentro do que os jogadores que são do City chegaram muitos jogadores. Então, está agitado o mercado do Bahia também. Outro que está agitando o mercado é o São Paulo, né? Mesmo sem parceiros. Se você pegar os jogadores que já saíram, né? Agora saiu o Danilo Gomes, que foi para o Japão. O Igor Gomes tinha contrato só até março, o Atlético Mineiro acertou com ele. O São Paulo ficou com um percentual, 15% dele, e liberou. Ele já foi para o Atlético Mineiro. O Thiago Couto, o goleiro, foi emprestado para o Juventude. O Léo, zagueiro, falei para vocês, foi para o Vasco, né? E aí, o Nicão foi para o Cruzeiro. O Diego Costa, o zagueiro, fez uma cirurgia, deve ficar uns 2-3 meses afastados. Chegaram o goleiro Rafael do Atlético Mineiro, o atacante Pedrinho, que se destacou no América Mineiro e estava fora do país, né? O Wellington Rato, atacante do Atlético Goianiense. E tá para chegar, né? O Marcos Paulo, que era do Fluminense, está lá no futebol espanhol. Então essa negociação também está muito bem encaminhada. Enfim, o São Paulo, que ainda tem interesse no volante equatoriano Mendes, que está lá jogando nos Estados Unidos. Então tem uma situação aí importante para chegar no São Paulo. Outro que agita, mesmo sem parceiro, assim como o São Paulo, é o Fluminense, né? Fluminense que trouxe o Keno e o Guga do Atlético Mineiro, o meio atacante Lima do Ceará, o volante André renovou o contrato, o goleiro Vitor Eudes, que foi revelado no Cruzeiro, estava no Marítimo de Portugal, chegou. O Natan, que estava emprestado, trouxe do Atlético Mineiro novamente, né? Assim como o Vitor Mendes, né? que veio do Juventude, o zagueiro Vitor Mendes. Então o Vitor Eudes, o goleiro, e o Vitor Mendes, o zagueiro, que é Juventude, mas é do Atlético Mineiro também. Renovou com o David Braz, com o Ganso, enfim, Fernando Diniz vai ter bastante material lá, hein? Assim como o Rogério Ceni no São Paulo, porque a reformulação é grande também no Fluminense. Bom, vamos então falar já vindo por ordem alfabética para a gente lembrar dos times que nós não falamos ainda.
do América. O América Mineiro continua com o Wagner Mancini, o Danilo Avelar, que estava emprestado pelo Corinthians, o contrato dele com o Corinthians acabou, ele acertou, renovou e ficou em definitivo agora no próprio América Mineiro. O Dadá Belmonte, atacante, que estava emprestado para o Goiás, era do Água Santa, time do Paulistão aqui, do primeira divisão do Campeonato Paulista, foi contratado. E o meia, Gustavinho, foi embora. Então essas são as movimentações do Coelho, do Wagner Mancini. O Atlético Mineiro, falei para vocês aqui no São Paulo que o Igor Gomes chegou, o Edenilson do Internacional de Porto Alegre está chegando, né? Já se despediu do Internacional, vai ser apresentado. O Bruno Fux, zagueiro que foi do Internacional, estava no CSKA lá de Moscou, foi contratado. O Nath Fernandes, com problema, não rendeu o que rendia no River, está voltando para o River. O Atlético está negociando, já liberou ele para conversar lá. E o Keno e o Guga, assim como o Vitor Mendes e o Natan, foram para o Fluminense. O Atlético Mineiro se mexeu bastante, hein? Se mexeu bastante. Quem ainda não está se mexendo é o Atlético Paranaense. Em princípio, o Filipão tem o elenco, o Filipão agora é supervisor, né? O Filipão tem o elenco, o Paulo Turra, que era o seu auxiliar e agora é o treinador, está observando a base, está observando ao contrário das outras temporadas, quando jogava com sub-20, sub-23 do estadual, a tendência é que eles façam o profissional lá mesmo, né? Para poder o quê? Você observar e ver para Libertadores, e ver para a Copa do Brasil, e ver para o Brasileiro. Então o Atlético ainda está numa fase, o Paranaense, numa fase de observação. Já o Botafogo, né, continua com o treinador o Luiz Castro, e o Botafogo, de movimentação do mercado, a gente pode fazer que o zagueiro Canu saiu, foi para o Bahia, né? O Júnior Santos voltou para o Japão. O Botafogo não conseguiu prorrogar o empréstimo e tal. E de novidade mesmo, só o zagueiro Luiz Segovia, que veio do Independiente Medellín. Então, em princípio, né, se você for pegar o Luiz Castro, até que falou, tá meio lento o mercado do Botafogo, tá meio lento. Vamos ver. Lento também está o mercado do Corinthians, né? O Corinthians tem intenção, tem interesse, já manifestou no Felipe Coutinho, o Kia Jorobichian, que era da MSI, lá do Corinthians, tá agora empresário de jogador, está tentando ver se consegue trazer o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho ganha quase 3 milhões por mês, se a gente arredondar para dinheiro, né, aqui para o Brasil. Ele ganha em dólar, claro, mas a gente arrega quase... Corinthians parece que se arranjar um parceiro oferece até 1,5 milhão. Vamos ver, Felipe Coutinho quer voltar para o Brasil, veremos, né? Bom, sem contrato e já à disposição do mercado, o Ramiro, que já foi para o Cruzeiro, o Danilo Avelar, que já foi para o América Mineiro, o Thiaguinho, o Fecim, o Matias, Marcelo Matias, enfim, todos esses. O Luan treinando em separado não interessa e por enquanto só chegou o Romero, né? A tendência é que chegue ainda essa semana, antes do Natal, o lateral esquerdo Bidu, que o Cruzeiro não comprou em definitivo, voltou para o Guarani, prorrogou, renovou o contrato com o Guarani, mas o Guarani tem interesse e está uma negociação bem encaminhada do lateral esquerdo Bidu, podendo ser o segundo reforço do Corinthians. Do Corinthians vamos para o Curitiba, né? O Curitiba também que saiu o Guto Ferreira, veio o Antônio Oliveira do Cuiabá, e o treinador português conseguiu. O volante Val saiu, né? Para a gente entender. O atacante Potker veio do Avaí. Esse foi a primeira apresentação aí de reforços. O lateral Guilherme Biro saiu também. Então, e o zagueiro Thalisson Gabriel foi vendido para um clube inglês, o Norwich. Então, você vê que o Curitiba tem mais saídas do que chegada. Por enquanto, o Potker, treinador novo e tudo. Então, veremos como fica a movimentação do Curitiba. O Cuiabá também eu estou vendo aqui, é do técnico agora Ivo Vieira, o português Ivo Vieira, que chegou para o lugar, né, do Antônio Oliveira, que foi para o Curitiba. Cuiabá trouxe em definitivo o Jonathan Cafu. Não, ele prorrogou o empréstimo, na verdade. O Jonathan Cafu é do Corinthians. Ele trouxe, contratou o Isidro Pita, o atacante que se destacou no Juventude, mesmo rebaixado, ele se destacou lá, e contratou também o atacante Yuri Castilho do Ceará. Então, de movimentação do Cuiabá, por enquanto é isso. O Fortaleza, que vai ter a Libertadores de novo, né?
O lateral direito, o Landázuri, foi embora, né? O meia, Amorim, renovou. O Bruno Pacheco, lateral esquerdo do Ceará, chegou, do rival, assim como o goleiro João Ricardo. Tudo indica que está chegando do Ceará também. Olha que movimentação em 2 jogadores do rival chegando para o Fortaleza num clima de Libertadores esse ano. E o Lucas Lima está renovando seu contrato. Claro, quando ele era do Palmeiras ganhava lá 1 milhão, aquela fábula toda. Agora venceu seu contrato no Palmeiras, renovou por uma situação mais correta, né? E aí o Lucas Lima vai ficar no Fortaleza, que é um excelente clube com Libertadores e calendário cheinho, né? Já o Flamengo, por enquanto, está na movimentação só de mercado, né? A gente pegar aqui o Vitor Pereira saiu do Corinthians para lá, já fiz um vídeo falando tudo isso aí, dessa coisa maluca, né? Enfim, e o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, que estava lá por empréstimo, é do Sparta, contratou em definitivo. Agora tenta fazer o mesmo com o Gerson. A novela Gerson ainda não tem fim. O Olympique de Marselha está pedindo uma fábula, o Flamengo não concorda e negocia daqui. O Gerson já veio para o Rio, não se reapresentou, falou que não volta, enfim. Mas ainda não está certo. Por enquanto, só a compra em definitivo do Ayrton Lucas. Essa é a novidade do Flamengo. O Goiás também vem movimentando o mercado. O zagueiro Lucas Halter prorrogou seu contrato. O zagueiro Eduardo Turran veio do Pouso Alegre. O zagueiro Edu veio do Atlético Paranaense. O zagueiro Heron veio da Moldávia. O volante William Oliveira veio do Cruzeiro. O meia Carlos Maia veio do... ele está no Campinense. Aí o atacante Fernandinho veio do Brusque. O lateral Sander do Sport, o volante Felipe do Fortaleza, o atacante Matheus Peixoto do Ceará, o lateral esquerdo Hugo renovou. E, gente, saíram o Daniel Barcelos e o Sávio, o atacante Alisson chegou do Vila Nova e o Felipe Costa também chegou do Vila Nova, outro atacante. Vejam como o Goiás se movimentou no mercado. Muitos jogadores. O Grêmio trouxe o volante uruguaio Carvalho do Nacional, chegou. O atacante Michael, aquele que era do Flamengo, foi para a Arábia e tal, ele tem com o Grêmio tudo acertado, porém o clube dele precisa se acertar porque não tem o transfer ban, tem umas dívidas e tal. Acertando essa situação, pode ser que o Michael chega. E o volante Sarará foi vendido para um clube de Portugal, né? O meia Gustavinho chegou do América Mineiro e olha, o Lucas Leiva teve um problema de coração, está afastado 3 meses e não está descartada a possibilidade dele encerrar a carreira. Vai fazer os exames e tudo, e daqui 3 meses vai ver o que acontece. O rival internacional, o volante Lucas Romero do Independente, lá da Argentina, está quase chegando, está bem encaminhado. O Tyson foi liberado. O Edemilson foi negociado com o Atlético Mineiro e o atacante Brian Romero saiu também. No Palmeiras, Lucas Esteves, lateral esquerdo que estava nos Estados Unidos, vai ser testado, né, pelo treinador. O Abel Ferreira vai testar ele. O Wesley foi para o Cruzeiro e o grande interesse do Palmeiras é o Claudinho, que era do Red Bull Bragantino, está lá no Zenit da Ucrânia, né? Da Rússia, na verdade, e boas possibilidades de chegar. A negociação parece estar bem encaminhada. Se confirmar, maravilha, hein? Já o Red Bull Bragantino rescindiu o contrato do Bruno Tubarão e do Everton, e o Ítalo e o Heitor podem ir para a Ferroviária disputar o Paulistão. No Santos, o Pirani, que estava emprestado para o Cuiabá, vai ser testado pelo Dair Helman, né? O Dodge, o volante que era do Fluminense, estava lá no futebol japonês, chegou, tá com Covid e aí tá afastado dos treinos, poucos dias, aí tudo mais, boa contratação. O Angulo foi embora, voltou para o Emelec. E o Santos, que dispensou também o William Maranhão e o Guilherme Nunes, tem interesse de novo no zagueiro Lucas Veríssimo, que revelado no Santos, está no futebol português, tem uma negociação e quem sabe, né? Quem sabe? O certo mesmo, né, é que o Santos tem interesse. E a gente com o Santos encerra os 20 clubes mostrando todas as movimentações do mercado e lembrando que todos vão disputar o estadual
de seus respectivos estados, claro, entre janeiro e abril. E aí tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, até chegar o Brasileiro. Essas são as movimentações da última semana da Série A, e daqui uma semana, 10 dias, eu volto com todas as novidades. Forte abraço a todos, até a próxima!